Encontre a frase com concordância verbal incorreta. Agora a gente quer a frase errada, tá legal? Faltam 3 povos dançarinos para o espetáculo começar. Está certo ou errado? Essa tá correta. O verbo faltar concorda com 3 polvos dançarinos. Então, faltam tá certo. Então, tá certo. Então, o verbo aqui... Qual que é o verbo nessa frase? O verbo é faltar. Ele indica a ação de estar ausente ou em falta. Ele falou que o verbo é faltar. Toda vez que a gente acha o verbo, a gente pergunta pro verbo. Quem? Quem tá faltando? 3 povos. 3 povos é mais de uma pessoa. Então está no plural. Se está no plural, faltam também tem que ficar no plural. Por isso está certinha a questão. Na alternativa B, temos aqui. Havia 2 corujas góticas e um morcego mímico na sala. Qual é a sua opinião? Nessa frase, o verbo haver está no sentido de existir, e quando usado assim, ele fica sempre no singular. Então, havia 2 corujas, tá correto. Se fosse haviam, aí estaria errado. Exatamente. Porque a gente confunde bastante o verbo haver, que sempre cai em concurso público. Não é porque eu tenho 2 pessoas como sujeito, que aqui, ó, corujas góticas, e um morcego, que eu vou colocar o haver no plural. Tá legal? O haver no sentido de existir, porque existia 2 corujas, existia um morcego, então a gente tem que ficar no plural. Tá legal? C. As traças influenciadoras do Instagram se tornaram celebridades. E aí, essa alternativa C está certa ou está errada? Essa alternativa tá certa. O verbo tornaram-se está concordando com o sujeito as traças influenciadoras do Instagram, que está no plural. Tudo certinho. Viu como ele falou? Como a gente acha o verbo é aquela ação que a gente está fazendo. Então o que a gente está fazendo aqui? Tornando alguma coisa, tornando a celebridade. Mas quem está tornando a celebridade? As traças. É mais de uma pessoa. As. Olha o artigo. Então, verbo no plural, sujeito no plural. Certinho. E a letra D? Cada uma das tartarugas ninjas treinavam em seu dojo secreto. Certo ou errado? Essa tá errada. Cada uma é uma expressão que pede verbo no singular. O certo seria treinava em seu dojo secreto. Sim, tá vendo? Olha só, cada uma, só que cada uma tá treinando sozinha. Por isso que o verbo é no singular. Temos aqui o Donatello treinando sozinho, temos o Leonardo, que é outra tartaruga ninja, treinando sozinho. Então, cada uma delas separadamente, ou seja, não está no plural mais, então tem que ficar treinando. Exatamente. Exatamente. O que mais você pode acrescentar aqui para os nossos seguidores aqui entender de uma vez por todas essa matéria? Uma dica é sempre prestar atenção ao núcleo do sujeito. Se for algo no singular, como cada um, o verbo também vai no singular. E lembrar que verbos como haver, no sentido de existir, ou tempo decorrido, ficam sempre no singular. Você tem mais algum exemplo parecido com esse do cada uma? Claro, por exemplo, cada aluno trouxe seu material. O verbo trouxe também fica no singular, concordando com cada aluno. Alternativa passada, o gabarito foi a letra D, tá? D de dado. Agora, nessa questão que temos aqui, assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. Veja que agora não é verbal mais, é nominal. E a gente quer a correta. Teremos 3 alternativas erradas e uma correta, tá? Na letra A, o ogro estava meio irritada com a falta de Wi-Fi na caverna. E aí, o que você pode falar dessa? Nessa, a palavra meio deve concordar com irritado, que é masculino. Então o correto seria meio irritado, e não irritada. Assim, a alternativa está incorreta. Exatamente, porque o ogro, veja o artigo masculino, o ogro é masculino. Então por isso que ele está meio irritado. Não tem como o ogro estar irritada. Se fosse a ogra, estava meio irritada. Aí poderia sair irritada. Então quando a gente vê concordância nominal, ao invés de a gente ficar olhando, o sujeito no plural, verbo no plural, não. A gente vai olhar se o masculino e o feminino está legal, tá? A maioria das bancas é assim que cobra. Vamos na letra B. As gárgulas estavam quieto e pensativas após a meditação. E aí? Essa também está incorreta. As gárgulas pede que o adjetivo fique no feminino plural. Então o certo seria quietas e pensativas.
Exatamente, porque são as gárgulas. Veja o artigo as. É uma menininha. Se a gárgula é menininha, a gente tá quieta, não quieta. E a alternativa C? Estavam presentes o elfo, a bruxa e a fada madrinha convidadas. Essa tá certa. O adjetivo convidadas concorda com a bruxa e a fada madrinha, que são femininas. Mesmo com o elfo no masculino, a concordância se mantém no feminino plural, porque é uma regra para a maioria feminina. Sim, maioria feminina, então vamos colocar aqui convidadas. Viu como concordância aqui não é difícil? Já temos aqui o nosso gabarito com a letra C. E a letra D temos aqui: a sereia apareceu linda, perfumado e confiante no palco aquático. E aí? E essa questão? Essa tá errada. A sereia é feminino, então o correto seria linda, perfumada e confiante. Tudo no feminino. Exatamente, a pequena sereia da Disney é perfumada, não é perfumado. Tá legal? Então, se for menininha, tem o nome que vai concordar com ele tem que estar no feminino. Se é um menininho ou ogro, é irritado. Se é uma sereia que é uma menininha, perfumada. É isso que quero que preste atenção. O que a gente pode acrescentar mais para os nossos ouvintes aqui? Uma dica extra é sempre revisar o contexto da frase, prestar atenção em cada palavra que concorda com o gênero e número do sujeito, e lembrar que a prática com exemplos ajuda a fixar essas regrinhas. Quando ela falou, presta atenção em gênero e número, quando a gente fez aqui menininho com menininho, menininha com menininha, isso é gênero. Quando ela falou em número, concordar em número, cai também muito em concordância nominal. Por que é concordar em número? Por exemplo, o ogro estavam, ou seja, está vendo? O ogro singular. Então tinha que ser estava no singular também, tá? Não poderia também colocar o ogro estava meio irritadas. Geralmente eles colocam um S a mais ali também, tá vendo? Nem sempre é no verbo, tá? Então você tem que olhar isso. Se está no singular, tem que estar no singular. Plural com plural, igual a gente faz lá na concordância nominal. Tá legal? Assinale a alternativa com erro de concordância com numeral. Com numeral agora, ó. A. 3.001 borboletas invadiram o casamento gótico. E aí, como é que fica? Essa tá correta. 3.001 borboletas concorda com invadiram. O numeral 3.001 concorda em gênero e número com borboletas. Então tá tudo certinho. Exatamente. Na concordância aqui com o numeral, se o numeral for acima de 1, fica no plural o verbo. Se o numeral for 1,7, 1,8, 1,9, 1,999, é 1 ainda. Não chegou no 2, vai ficar no singular. Tá legal? E na letra B, 1 milhão de renas sincronizadas marchava pela Lapônia. Essa também está correta. O numeral 1 milhão de renas é tratado como uma unidade singular, mas o que vem depois dele é plural. Então, sincronizadas está concordando com renas. Tá vendo? Muito cuidado aqui. Quem está sincronizada? As renas. Renas está no plural, sincronizadas está no plural. Mas quem marchava? Quem marchava era 1 milhão. Era 1 milhão de renas. Então, marchava está concordando com 1 milhão. Numeral 1. Ficou no singular. Já sincronizadas está concordando com renas. Renas está no plural, sincronizadas está no plural. Tá? Muita gente errou essa questão, achando que sincronizadas deveria estar no singular, mas não pode estar. Tá legal? E a alternativa C. 2% dos hobbits compareceu ao churrasco. Essa tá errada. 2% dos hobbits é plural, então o verbo deveria estar no plural também. Compareceram. O numeral 2% indica uma parte maior que 1. Logo, o verbo concorda no plural. Você concorda com o que ela falou? Se o numeral estiver acima de 1, o verbo tem que estar no plural. Então é compareceram. Os hobbits compareceram ao churrasco. Tá? E a D... Ah, não. Pode falar. Pode falar, te cortei aí. O que você ia falar? Ah, tranquilo. Era só para reforçar que nesses casos é sempre bom lembrar que o verbo acompanha o numeral quando ele for maior que 1. Isso ajuda a não errar essas pegadinhas. D. As 100 bruxas daquela vila voava em vassouras personalizadas. Essa tá errada. As 100 bruxas é plural, então o verbo deveria ser voavam. Tudo concordando no plural.
Sim, as 100 bruxas, é mais de uma bruxa. 100 bruxas daquela via voavam em vassouras personalizadas. Então, essa daqui é. Opa, as 100 bruxas voava. É voava mesmo ou voavam? Voavam. Como 100 bruxas está no plural, o verbo também deve estar. Então, voavam em vassouras personalizadas. Ah, então voavam. Então aqui temos um erro também. Então essa questão tem dois erros. Tem nessa e tem nessa questão aqui. Tá legal? Então as duas aqui. 2% dos hobbits compareceram e as 100 bruxas daquela vila voavam. Tá legal? Certinho? E aí, o que mais a gente pode complementar agora para os nossos seguidores? Ótimo! Para complementar, é legal lembrar que a prática constante com questões é uma das melhores formas de fixar essas regras de concordância e não desanimar com os erros, porque são eles que nos ajudam a aprender.